Boas-vindas a essa nossa nova análise. Hoje a gente vai direto ao ponto para desvendar a complexa sociologia da riqueza e as divisões de classe no Brasil. E para fazer isso, vamos olhar de perto para um choque cultural internacional que é fascinante e, honestamente, beira o absurdo. O foco aqui é o estranhamento profundo entre a cultura brasileira e o consumo de luxo lá fora. Vamos entender como o dinheiro fala, ou melhor, como ele grita, dependendo exatamente de quem está segurando a carteira. Imagina a seguinte cena: aeroporto de Miami, aquela tensão no ar e os oficiais de imigração dos Estados Unidos completamente confusos. O motivo? Um casal de brasileiros tinha acabado de desembarcar para uma viagem de férias de 15 dias, mas sem absolutamente nenhuma bagagem. Nenhuma mala, nem sequer uma escova de dente. Para eles lá, isso é uma bandeira vermelha gigante, né? Afinal, quem viaja milhares de quilômetros para fora do país sem levar literalmente nada? Pois é aí que a gente conhece a Claudete e o Mário Jorge. Eles acabaram detidos e foram interrogados numa daquelas salas super frias, simplesmente porque o plano deles não fazia o menor sentido para a lógica americana. A ideia deles de comprar tudo em Miami, de roupas a desodorante, soou como uma mentira deslavada para os oficiais. A Claudete, super indignada, não parava de bater na mesma tecla. Qual é o crime? Eu vim para gastar. Era um embate direto, um choque frontal de lógicas de consumo. E a prova material de tudo isso é, no mínimo, curiosa. Quando a polícia revistou a mochila do Mário Jorge, sabe o que eles acharam? Nada de ilegal. Encontraram a carteira da Montblanc, mas tão cheia que estava completamente deformada. Lá dentro, 6 cartões de crédito da categoria Black, sem limite nenhum, e exatos $9.500 em dinheiro vivo, milimetricamente abaixo do limite legal para não precisar declarar nada. Ali os policiais sacaram que não era um crime, mas sim um comportamento cultural que eles simplesmente não conseguiam decodificar. Mas olha, se a imigração já foi um estresse absurdo, a situação explodiu de vez lá no balcão da locadora de carros. O Mário Jorge tinha alugado um Porsche vermelho, era um sonho de infância dele. Só que quando ele chegou lá, o carro não estava disponível. A reação? Uma fúria incontrolável. Isso ilustra perfeitamente a carga emocional altíssima que o consumo tem para essa elite emergente. Não é sobre alugar um mero meio de transporte, é sobre ver o seu poder de compra sendo negado bem na hora que deveria ser a grande coroa da sua vitória financeira. Depois dessa confusão toda, o gerente da locadora, já exausto, resumiu muito bem a situação. Ele basicamente se perguntou por que esse pessoal age de um jeito tão autoritário, mostrando aquele bolo de dinheiro como se fosse dono do mundo. E é exatamente aqui que a gente esbarra no grande mistério sociológico da nossa análise. Por que a elite emergente brasileira se comporta de um jeito tão diferente de outros turistas pelo mundo? Não é um desvio de caráter isolado, mas um reflexo muito claro de uma dinâmica de classe extremamente específica do Brasil. Para entender a raiz disso, a gente tem que olhar para a cultura. Olha só o contraste. De um lado, temos o ideal americano clássico, o self-made man, aquela visão puritana focada na racionalidade, em poupar e construir um império com o passar do tempo. Do outro lado, o modelo brasileiro, o vencedor bon vivant. Aqui o negócio não é construir tijolinho por tijolinho no silêncio, é sobre conquistar e, mais importante ainda, mostrar para todo mundo essa ascensão. Se a pessoa enriquece e não esbanja, aos olhos dessa elite é como se algo tivesse dado muito errado. E atenção, essa história do aeroporto de Miami não é só uma anedota engraçada, não. É a ponta do iceberg de uma pesquisa antropológica super profunda. O livro Coisa de Rico, do antropólogo Michel Conforado, que é a grande bússola dessa nossa análise, mostra que esse comportamento explosivo não é por acaso. É um movimento coletivo de um grupo que está literalmente desesperado para erguer muros simbólicos. Eles precisam marcar território e estabelecer de forma inquestionável quem são na pirâmide social através do consumo. Esse contraste fica gritante quando a gente observa a tendência global do quiet luxury, ou luxo silencioso. Enquanto o casal brasileiro estava lá fazendo o maior barulho em Miami, a elite tradicional do mundo prefere sussurrar. Eles usam tecidos finíssimos, cortes perfeitos, mas sem nenhum logotipo aparente. A ideia não é impressionar o passante na rua, mas ser reconhecido só por quem também faz parte daquele clube hiper exclusivo. E claro, essa sutileza toda deixa o novo rico completamente perdido. É uma dicotomia visual muito clara. O luxo silencioso funciona nas entrelinhas.
focado no olhar treinado de quem está do lado de dentro. Em compensação, a elite emergente brasileira usa o que a gente pode chamar de logos como escudos. É uma postura agressiva, super visível. Sabe aquelas camisas com um logotipo gigantesco no peito? Ou bolsas que são puro monograma da marca? Isso não é só moda, gente. É uma tática de defesa. Uma armadura que avisa de longe o salto financeiro que eles deram, servindo para manter a classe trabalhadora a uma distância bem segura. Isso nos leva a uma expressão que é uma verdadeira joia da nossa cultura: finja costume. Muita gente acha que é só uma diquinha de etiqueta para agir com naturalidade, mas não, é uma tática de exclusão poderosíssima. É um alerta cifrado. Serve para avisar que, apesar de todo mundo estar dividindo aquele mesmo ambiente super chique, nem todo ali compartilha da mesma origem financeira. É um jeito silencioso e bastante cruel de sinalizar que não, as pessoas naquela sala definitivamente não são iguais. E como é que alguém navega nesse campo minado social? Usando as famosas coisas de rico. No Brasil, o luxo tem uma alma própria, sabe? Esses objetos de alto valor não ficam lá parados sendo só símbolos passivos de status. Eles são bens conectores. Eles agem de forma ativa, criando pontes reais e funcionando como verdadeiros passaportes que vão catapultar o indivíduo para as rodinhas onde ele vai finalmente conquistar o tão sonhado reconhecimento dos seus pares. Pensa no arsenal pesado que sustenta toda essa diferença. A gente está falando de sapatos Louboutin, com aquela sola vermelha que dá para ver do outro lado da rua, canetas Montblanc pesadas para assinar cheques e aquelas bolsas Prada gigantescas. Mas o relógio Rolex é, sem dúvida, o caso mais absurdo de todos. O poder de comunicação dele é tão forte que não assalta no trânsito das grandes cidades brasileiras. Muitas vezes o ladrão nem pede o relógio, ele grita direto à marca: "Passa o Rolex". É um símbolo que corta e transcende qualquer classe social. Mas vem cá, por que tanta dependência de um objeto físico? A grande sacada é que as elites brasileiras têm pavor de falar abertamente sobre dinheiro. Falar de saldo no banco soa vulgar. Então, qual é a tática? Eles usam a capacidade imaginativa dos bens de luxo. Ao desfilar com o sapato exato ou o carro certo, eles forçam todo mundo em volta a fazer o cálculo mental e imaginar as fortunas gigantescas que precisam existir para bancar aquele estilo de vida. É o objeto falando por eles. Só que tem um problema seríssimo aí. Esses símbolos são incrivelmente frágeis. A história da Angélica, uma diarista de casas de alto padrão, ilustra isso de forma brilhante. Ela decidiu comprar um perfume da Dior, o J'adore, desprezando qualquer marca popular. A lógica dela foi sensacional. Se ela entra no elevador de serviço cheirando exatamente igual às patroas do prédio, pronto, o objeto perde totalmente a força de distinção. Quando o luxo fica acessível aos de fora, ele morre para os de dentro. E aí as madames são obrigadas a inventar a próxima barreira na mesma hora. E por causa dessa dinâmica tão frágil, a gente chega num veredito mágico aqui no Brasil. Esquece a nota fiscal. A autenticidade real do produto vem puramente da performance e do contexto. Olha que loucura. Uma bolsa Chanel super verdadeira, mas ser taxada de falsa pela sociedade no segundo que aparecia no braço de uma trabalhadora pegando um trem lotado. Em contrapartida, uma bolsa falsificada no braço de uma socialite famosa numa festa badalada vai ser aceita como autêntica por todo mundo sem questionar. A verdade do objeto está em quem carrega. Tudo isso nos leva à grande conclusão sociológica dessa nossa análise. É um fato inegável. No Brasil, a riqueza não é uma condição fixa. Ela é uma relação. Ninguém é simplesmente rico no vácuo social, só porque tem saldo no banco. A pessoa é rica em relação a outra pessoa. E como essa posição é totalmente dependente do outro, ela exige uma performance diária, exaustiva e ininterrupta, usando essas coisas de rico para evitar que esse castelo desmorone. Então a gente fecha com uma baita provocação para pensar a respeito. Se acumular riqueza não garante um estado de paz, mas te obriga a manter essa performance ansiosa e super frágil só para provar que pertence a um grupo, como é que isso muda o jeito que a gente olha para os excessos? Da próxima vez que um item de luxo com um logo gigantesco cruzar o seu caminho, talvez valha a pena se questionar. Aquilo é mesmo uma demonstração de segurança financeira? Ou é só um escudo invisível, carregado por alguém apavorado de perder o próprio lugar no mundo? Fica aí a reflexão. A gente espera que essa explicação tenha trazido uma nova perspectiva. Até a próxima!